Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, olha só, hoje a gente vai dar continuidade no nosso assunto, né? Nós estávamos falando na aula passada sobre a questão da estrutura da Terra, né? A gente falou do processo de formação e também falou sobre a divisão da Terra em camadas, né? A gente falou que o nosso planeta é dividido, basicamente em três camadas, né? Crosta, manto e núcleo. Sendo que dentre essas camadas, né, nós temos a crosta, nós temos o manto inferior e superior, né, o núcleo interno e o núcleo externo. Tá? Esse núcleo interno também pode se chamar de núcleo central. Ok? E a partir de hoje nós vamos dar continuidade, né, desse ponto. Né? E aí eu trouxe essa imagem, eu vou minimizar aqui a tela. Okay? Então eu trouxe essa imagem aqui, que é para a gente ter novamente, né, esse conceito em mãos. Então a gente tem aí a litosfera, que também é chamada de crosta terrestre, tá certo? A astenosfera, que seria, nesse caso especificamente, uma camada intermediária, tá certo? É a camada de contato. A mesosfera, que é a camada do meio, né? Por isso que recebe esse nome meso, tá? Então a gente tem o núcleo externo, né, e o núcleo central. Lembrando que essa litosfera ela pode ser chamada de crosta terrestre, tá? A astenosfera seria a área de contato, né, entre a crosta e o manto. A mesosfera seria exatamente a parte do manto, né, a parte mais interna. O núcleo externo e o núcleo interno, né, que também pode ser chamado de núcleo central. Certo, gente? E aí, se vocês observarem aqui no cantinho, ele está dizendo aí, figura ilustrativa, representação sem escala. Por que ele coloca a representação sem escala? Porque a Terra não tem um formato natural, ela não possui um formato circular, na verdade a Terra é uma geóide. E por ser uma geóide, fica muito difícil de se representar ela como ela é. Então, por convenção, a gente acaba utilizando aí, né, a imagem da Terra como uma forma circular, né, a forma de uma bola. Ok, gente? Então a gente vai dar continuidade aí, né? E aí ele já parte aqui, né, falando sobre o próprio núcleo central e ele traz aí, ó, apresenta-se sólido, né, e o núcleo externo líquido, né, a parte da mesosfera. Aí tem aí uma camada de transição considerada, né, fornecedora do magma basáltico, ou seja, do magma que é liberado, né, por entre as placas tectônicas e forma aquilo que a gente vai chamar de lava. Geralmente a gente vai observar esse fenômeno muito claramente nos vulcões, né, qualquer processo de erupção vulcânica. A gente continua aí, né, e ele traz aí a questão da astenosfera, né, e ele continua aí falando, é a camada onde ocorre a fusão do material, né, proveniente da litosfera, isto é, as rochas são fundidas e incorporadas ao magma. O que ele está dizendo aí? É o lugar onde as rochas, né, e o magma eles vão acabar se fundindo, né, criando uma outra característica, né? Grande parte das rochas que nós conhecemos, né, elas inicialmente elas têm origem, né, na questão do magma e depois elas vão passando pelo processo de resfriamento até se tornar o que elas são de fato de verdade, né? E aí ele continua, né? As correntes ou movimento de convecção influenciam o movimento dos continentes e dos oceanos. O que está sendo colocado aí? Eu não sei se vocês já tiveram curiosidade, né, de observar uma panela d'água no fogo. Quando você coloca a panela d'água no fogo, inicialmente a água está fria, você põe a panela no fogo, o que acontece? Nada, né? Mas ao longo do tempo essa água vai começar a se aquecer e vai chegar um momento em que ela vai começar a liberar algumas borbulhas, né? Algumas borbulhas de ar vão começar a sair dali. E ali o que acontece? Nesse momento, né, aquelas bolhas de ar que estão saindo de dentro da água, elas vão fazer com que a água se movimente, né? Esse movimento gerado por essas bolhas de água, a gente vai chamar de movimento de convecção, ou seja, é um movimento circular, certo? E esse movimento da água, por conta da temperatura, né, vai fazer com que ela ganhe movimento. E esse movimento ele ocorre
muito claramente, né, dentro das camadas internas da Terra. E essa movimentação, né, é responsável aí basicamente pela movimentação das placas tectônicas, ou seja, os países, né, onde a gente vive, eles estão alicerçados nas placas tectônicas, e essas placas, por conta dessa movimentação, acabam gerando movimento. Então, por exemplo, quando a gente pega ali um terremoto, um tsunami, ou exatamente uma erupção vulcânica, esse movimento se dá, né, por conta do movimento das placas tectônicas. É graças a esse movimento aí que a gente vai encontrar essa situação, ok? Aí tem aí, gente, continuando, né? Litosfera é a camada mais externa, composta de minerais e rochas. Ela é a menos espessa que as demais camadas, ou seja, a litosfera, que também pode ser chamada de crosta terrestre, que é essa parte onde a gente vive, onde os seres vivos se desenvolvem, né, as plantas, os animais, essa parte é uma camada mais fina, né, se comparada às outras camadas, né? Ah, e aí o que acontece, né? Ele vai colocar as duas forças que atuam na litosfera, né? E aí que forças são essas, né? Ele traz aí forças exógenas ou forças endógenas, né? O que seriam essas forças, né? Então ele continua aí, ó. Forças exógenas, né? Ou forças externas, relacionadas à estrutura externa da Terra. O que acontece? Uma montanha, um monte, né? Ele é formado através do movimento das placas tectônicas. Geralmente esse movimento é convergente, ou seja, uma placa entra de encontro com a outra e essas duas placas geram tanta pressão uma na outra que ela vai começar a se elevar. Ok. Só que esse movimento ele acontece internamente. Só que externamente, né, tem um ditado, e eu falei, eu acredito que eu falei isso no último vídeo, né? Eu falei que água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. O que acontece? Esse ditado, na verdade, a gente adapta ele na geografia, né? Água mole, pedra dura, tanto bate, né, até que gera erosão. O que é erosão? Né? É o princípio da decomposição das rochas. Então, por exemplo, se vocês observarem durante a chuva, quem tem casa com um quintal, né, encimentado vai perceber o seguinte: quando a chuva é muito forte, dependendo do tempo da chuva, a água da chuva ela começa a gerar alguns buracos, né, na parte do quintal. Isso porque, na verdade, essa água, né, a força da água da chuva nesse concreto está gerando aí um movimento de erosão, ou seja, aquela calçada ou aquele quintal, ele acaba perdendo um pouquinho das suas características por conta da força da água, tá certo, gente? Então esse processo a gente vai chamar de erosão, ok? E aí a gente tem, né, a gente tem as forças endógenas, né, que ele vai chamar de forças internas, né, relacionadas à estrutura interna da Terra, modificam ou constroem diferentes formas de relevo. Ou seja, ele está falando exatamente do encontro daquelas placas, quando falei agora há pouco. Quando duas placas se encontram, a força gerada entre essas duas placas é capaz de modificar todo um quadro interno da Terra. Então, por exemplo, nós não vemos. Por quê? Porque ele acontece dentro do nosso planeta. Mas a gente não vê o movimento ocorrendo, tá? A gente não vê a deformação ocorrendo, mas a gente percebe essa deformação como? Todas as vezes que a gente observa uma montanha, né? Uma serra ou um vale, ou por exemplo, todas as vezes que você está assistindo o jornal e você vê falar sobre terremoto, um tsunami ou algo nesse sentido, todas as vezes que falar sobre isso, na verdade, ele vai estar falando sobre placas tectônicas se movendo, certo? E aí o que acontece? É graças a esse movimento que a gente tem aí a criação, né, do sistema de orogênese e epirogênese, tá certo, gente? Pessoal, olha só, espero que vocês tenham compreendido por aqui, tá? Na nossa aula presencial, na nossa videoconferência, perdão, a gente tira as dúvidas, tá? Espero que vocês assistam o vídeo, tá?
curte o vídeo, compartilha, tá? Comenta lá embaixo, eu preciso saber quem são as pessoas que estão assistindo os vídeos, então fica aí, já vai valer como uma pontuação extra. Comentem o vídeo, eu preciso dos comentários de vocês no vídeo do próprio YouTube, tá certo, gente? Porque assim eu posso monitorar as pessoas que estão assistindo ou não. Ok, pessoal? Valeu, pessoal. Qualquer coisa, assistam o vídeo novamente, tire suas dúvidas e até a próxima. Tchau.